Olá pessoal, aqui é o professor Ivan, trazendo um exercício sobre o conteúdo de assíntotas. O nosso exercício vai ser o seguinte: nós vamos pegar essa funçãozinha aqui, y igual a x sobre x ao quadrado menos 9, e nós vamos analisar as assíntotas verticais e horizontais que essa função possa apresentar, tá certo? Vamos lá. Começando aqui pelas assíntotas verticais, ou vamos analisar vertical, né? Vamos analisar o caso vertical, vamos chamar assim. Relembrando, né, o que é uma assíntota. Uma assíntota é quando o gráfico de uma função ela tende a ser uma reta, né? Seja essa reta vertical ou horizontal. A assíntota vertical, então, é quando o gráfico da função tende a ser uma reta na vertical. Quando que a gente tem isso, né? Quando o valor da função y, né, para um x tendendo a determinado valor, né, vai para mais ou menos infinito, tá certo? Como que a gente obtém isso numa fração? Quando o denominador ele torna-se muito próximo de zero. Então nós vamos ficar aqui com uma constante na parte de cima dividido por algo muito próximo de zero, e isso vai ou estourar para mais infinito ou para menos infinito. Então aqui nós precisamos fazer inicialmente uma análise do denominador e verificar para que valores de x esse carinha aqui vai para zero. Olhando aqui, x ao quadrado menos 9. Que valores de x que utilizados aqui, elevados ao quadrado menos 9, dão zero. Bom, mais 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá zero. Menos 3 também. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá zero. Então nós temos dois candidatos. X tendendo a mais 3 e x tendendo a menos 3. São esses dois candidatos aqui, tá certo? Então vamos fazer uma análise, né, de ambos os casos. Aqui. Começando, limite de x tendendo a 3, né, é o primeiro caso. O sinal de mais não precisa aparecer. Um probleminha aqui, um porém, né, pessoal? O x pode tender a 3 pelo lado direito e pelo lado esquerdo, ou seja, por valores maiores do que 3 ou valores menores do que 3. Isso é no primeiro caso aqui só. Então nós vamos ter que observar o que acontece quando x vai para 3 mais e o que acontece quando x vai para 3 menos, ou seja, lado direito do 3 ou lado esquerdo do 3. Tá? Vamos fazer a análise aqui. X sobre x ao quadrado menos 9. Análise bem simples, né? Na parte de cima nós vamos ter 3 dividido por algo um pouquinho maior do que 3 ao quadrado vai dar algo um pouquinho maior do que 9. Menos 9 vai dar algo um pouquinho maior do que 0, ou seja, positivo. 3 dividido por algo muito pequeno próximo de 0, isso aqui tende a mais infinito. Segunda análise. Pelo outro lado agora. Limite de x tendendo a 3 menos. Lembrando, pessoal, 3 mais é 3,00000001, tá? Um pouquinho maior do que 3. 3 menos é 2,99999. É positivo ainda, porém menor do que 3. Da função x sobre x ao quadrado menos 9. Vamos lá, substituindo 3 no numerador, fica 3 dividido por algo um pouquinho menor do que 3 ao quadrado vai dar algo um pouquinho menor do que 9. Menos 9 dá algo um pouquinho menor do que 0, ou seja, o 0 menos. É negativo isso daqui. 3 dividido por algo muito pequeno, porém negativo, tende a menos infinito. Tá? Então nós temos, né, os dois lados desse x tendendo a 3 mais. O que acontece? É 3 mais não, pessoal, a 3, né? O que acontece? Quando eu tendo pelo lado direito, o valor da minha função explode para mais infinito. Quando eu tendo pelo lado esquerdo, ele também explode para infinito, porém para menos infinito. Isso daqui faz do valor 3, né, uma assíntota vertical da nossa função. Então x igual a 3 é a assíntota vertical da nossa função. Vamos fazer outra análise agora. Análise do valor negativo. Então nós vamos analisar o x tendendo a menos 3. Novamente, a gente pode tender pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Tá? A gente só vai precisar tomar um pouquinho de cuidado, porque o lado maior e o lado menor do que menos 3, eles têm uma peculiaridadezinha ali. X sobre x ao quadrado menos 9. Tá? Mesma coisa, ó, mesmo limite, só que agora x tendendo a 3 menos, né? Desculpa, menos 3 pelo lado maior do que 3, menos 3 mais.
tá? Substituindo, quando x vai para menos 3 pelo lado direito, do valor de x ali vai dar menos 3 na parte de cima, né? Na parte de baixo. Eu tenho algo um pouquinho maior do que menos 3. Tá? Esse algo um pouquinho maior do que menos 3 é menos 2,99 e assim por diante. Tá? Não é menos 3,0001. Menos 3,001 fica para o lado esquerdo, né? Fica para lá. Fica menor do que menos 3. O maior do que menos 3 é mais próximo do zero, ou seja, é menos 2,999. Tá? Quando substituído aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter algo um pouquinho menor do que 3 em módulo. Tá certo? Elevado ao quadrado, ele vai dar menos com menos vai ser mais, e o módulo vai ser algo menor do que 9. Tá? Então aqui é como se fosse um 9 menos. Né? Menos 9 vai ser algo um pouquinho menor do que 0. Conseguiram acompanhar bem certinho? Se a gente fosse pegar um rascunho aqui, vou fazer aqui do ladinho. É como se eu tivesse lá menos 3 mais elevado ao quadrado. Tá? O resultado disso aqui, menos por menos, vai ser algo positivo. Tá? Menos vezes menos dá mais. Esse algo um pouquinho maior do que 3, a gente viu que em módulo ele é menor do que 3, 2,999. Isso aqui vai dar algo um pouquinho menor do que 9. Como se fosse basicamente isso daqui. Algo menor do que 9 menos 9 vai dar algo um pouquinho menor do que 0. Tá? Então nós temos uma constante dividido por algo muito próximo de zero, ambos negativos. Isso aqui vai dar mais infinito. Né? Menos 3 sobre menos 0, alguma coisa. Vai dar mais infinito. O outro lado agora, o que acontece? Limite de x tendendo a menos 3 menos de x sobre x ao quadrado menos 9. Bom, mesma análise ali, né? Na parte de cima, simplesmente o menos 3, né? O lado não importa aqui. A gente não vai obter algo próximo do zero para considerar mais ou menos, né? Ser positivo ou negativo, tá? Então aqui nós vamos ficar agora, vou fazer aqui no cantinho, menos 3 menos elevado ao quadrado, tá? Aqui que está o problema, né? Aqui que a gente tem que ter atenção. Novamente, o menos vezes o menos vai dar algo positivo, tá certo? Só que isso aqui é algo menor do que menos 3. Então, ele é aquele menos 3,00, daí chega lá no finalzinho tem um 1, tá? E quando eu faço isso ao quadrado, eu vou obter algo um pouquinho maior do que 9. Ou seja, um 9 mais, tá? Então, vai ficar lá algo um pouquinho maior do que 9, menos 9. Isso aqui vai dar algo um pouquinho maior do que 0. E no cálculo do nosso limite, isso aqui vai para menos infinito, tá certo? Então, lá. Resumindo, quando o meu x tende a 3 pelo lado positivo, isso aqui vai para mais infinito. Isso aqui que eu digo é o valor do limite, tá? O cálculo da função. Quando o x tende a 3 pelo lado esquerdo, o valor da função vai para menos infinito. Quando o meu x tende a menos 3 pelo lado maior, ou seja, pela direita, isso daqui vai dar mais infinito. E quando o meu x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, o valor da minha função tende a menos infinito. Tá? Bom, se tende a infinito aqui, isso quer dizer que x igual a menos 3 também é uma assíntota vertical. Então nós temos duas. X igual a 3 é uma e x igual a menos 3 é outra assíntota vertical. Tá certo? Agora vamos para a análise horizontal. O que é uma assíntota horizontal? É aquela situação quando, né, o x tendendo para mais infinito ou menos infinito, né, o valor da função tende para uma constante. Tá? Isso aqui pode ser uma constante igual a 0, pode ser igual a 3, 5, 7, sei lá, qualquer valor. Né? Ou seja, o x estoura para mais infinito, o valor da função tende a uma reta na horizontal. Né? Isso vai ser y igual a alguma constante. Tá? Como que a gente vai identificar essas assíntotas? É quando o meu x vai para mais infinito ou o meu x vai para menos infinito. São essas as duas situações que precisam ser avaliadas. Tá? Vamos lá. Começando ali pelo mais infinito. Limite de x tendendo a mais infinito da nossa função, que é x sobre x ao quadrado menos 9. Olha que legal.
Aqui nós temos duas possibilidades. Resolver pelo método mais rápido, que a gente seleciona, né, os valores, as maiores potências de x. Tá? Só tem que tomar muito cuidado isso quando tem raiz, tá, pessoal? Se tiver raiz, selecionar as maiores potências dentro da raiz, tem que tomar cuidado com o módulo de x que vai aparecer ali e pode dar um erro de sinal na hora de fazer o cálculo. Aí eu recomendo vocês a fazer pelo método mais longo, que é o que eu vou fazer agora. Tá? Aí no menos infinito eu vou utilizar o método rápido ali embaixo para resolver esse exercício, tá bom? Como que fica aqui? Eu preciso pegar a maior potência do denominador e multiplicar em cima e embaixo pelo inverso dela. Tá? Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado aqui e 1 sobre x ao quadrado aqui também. Né? Se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, né, eu poderia simplificar e voltar na minha função original. Tá? Então é simplesmente fazer esse produtinho aqui. Como é que vai ficar? Limite de x tendendo a mais infinito, na parte de cima, x sobre x ao quadrado, na parte de baixo, x ao quadrado sobre x ao quadrado, menos 9 sobre x ao quadrado. A gente pode fazer a simplificação, cancela aqui, fica 1 na parte de cima, 1 sobre x, na parte de baixo cancela aqui e aqui, fica 1, e aqui no 9, menos 9 sobre x ao quadrado, a gente não cancela. Tá? Calculando os limites, né, nós sabemos que podemos, pelas propriedades, calcular o limite de cada um dos termos. Né? Nesse caso aqui, eu vou reescrever aqui para ficar um pouco mais claro quais são os limites. Na parte de cima é 1 sobre x, na parte de baixo é 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Tá? Esse aqui é aquele rabisco que a gente fez lá no início, né, para verificar a tendência do 3. Então lá, 1 sobre x sobre 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Esse limite vai para zero e esse limite aqui também vai para zero. Tá? Então o limite da nossa função, deixa eu reescrever ele aqui, ali ficou um pouco apertado. 1 sobre x sobre 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Né? Calculando os limites. Na parte de cima nós temos um zero dividido por 1 menos 0. Vai ficar 0 sobre 1, que é 0. Tá? Então esse é o nosso limite pelo lado direito não, né? Para x tendendo a mais infinito. Vamos aproveitar aqui e fazer aquele método mais rápido. O que que é? Seleciona as maiores potências do numerador e do denominador. Tá? Vou fazer aqui, escrever com a caneta roxa, porque é uma solução alternativa, né, desse caso que eu já desenvolvi aqui e deu zero. Nós ficaríamos só com o limite de x tendendo a mais infinito do que de x sobre x ao quadrado. Né? Desconsiderei o menos 9, porque perto de um cara que vai para infinito, 9 não é nada. Cancelo esse com esse, vai ficar 1 na parte de cima, reescrevendo vai dar limite de x tendendo a mais infinito da função 1 sobre x. Isso a gente sabe que dá zero. Né? Bem mais rápido, tá? Mas a metodologia, o modelo mais elegante é aqui de cima que a gente faz todas as simplificações e utiliza a função como um todo. Tá certo? Segundo e último limite a ser calculado nessa parte aqui é o limite de x tendendo a menos infinito, né? Da nossa função x sobre x ao quadrado menos 9. Tá? Antes de fazer esse cálculo, nós encontramos o resultado do limite que deu zero. O que isso significa? Isso significa que y igual a zero é uma assíntota quando x vai para mais infinito. Então a gente sabe que a função vai estourar, né? O x vai para mais infinito e a função vai tender a uma reta horizontal que é dada por y igual a zero. Vamos ver se esse limite vai dar uma outra assíntota ou vai dar a mesma. Aí a gente fica só com y igual a zero. Vamos observar aqui. Fazendo o cálculo, eu vou fazer novamente multiplicando em cima e embaixo, né, o numerador e denominador por 1 sobre x ao quadrado. Aqui nós vamos obter limite de x tendendo a menos infinito. Na parte de cima fica x sobre x ao quadrado dividido por x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado. Efetuando os cancelamentos, x vai com o quadrado, fica 1 na parte de cima, aqui cancela os dois, fica 1, e o outro termo não é possível cancelar nada. Fica limite de x tendendo a menos infinito, na parte de cima 1 sobre x, dividido por 1 menos 9 sobre x ao quadrado.
Calculando os limites, a gente sabe pelos limites no infinito, que o limite desse carinha aqui vai para zero, esse aqui também, tá? É uma constante dividido por algo muito grande, vai dar zero. Uma constante dividido por algo muito grande, também vai dar zero. A gente fica só com limite de x tendendo a menos infinito, vou copiar aqui de novo, 1 sobre x dividido por 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai dar 0 sobre 1 menos 0. Né? Os limites 0, 0, limite da constante é a própria constante 1. Isso aqui vai dar 0 também. Né? Então, quando x vai para menos infinito, o que acontece, né, com a nossa função? Ela tende a 0 também. Né? Então, y igual a 0 é a única assíntota horizontal que nós temos aqui nesse caso. Então ficaram assim, né, as assíntotas verticais, duas, em x igual a 3 e x igual a menos 3. A assíntota horizontal, apenas uma, em y igual a 0. Em relação ao gráfico, vou colocar para vocês aí no vídeo, vocês podem observar o seguinte, que nós temos duas retas horizontais, que podem ser, verticais, que podem ser traçadas no menos 3 e no 3, né, as funções ali indo vamos por ordem aqui, pela esquerda do menos 3, nós temos a função tendendo a menos infinito, aí pela direita do menos 3, ela vai tender a mais infinito, pela esquerda do 3, a função vai para menos infinito, e pela direita ela vai para mais infinito, tá? Duas assíntotas verticais. Na horizontal nós temos uma só em y igual a 0, tanto quanto x ir para mais infinito ou para menos infinito, vocês podem observar que o valor da função se aproxima do eixo x, né? Ou seja, vai para y igual a 0. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da resolução de mais esse exercício. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.